Olá pessoal, bem-vindos ao nosso gabarito preliminar de História e Geografia. Na questão de número 21, nosso gabarito extraoficial é a alternativa B. Todas as proposições estão corretas, tá? Então aqui falando sobre a Marcha para o Oeste, né, que implementava uma política de colonização centralizada e nacionalista, verdade. Aqui nós temos uma referência aos territórios federais de Ponta Porã e do Guaporé, né, durante a Segunda Guerra Mundial para defesa das fronteiras, tá? E nós temos aqui também uma questão falando sobre a reforma urbanística de Cuiabá, tá? Então está corretíssima. A reformulação urbanística de Cuiabá objetivava modernizar a capital mediante a abertura da Avenida Getúlio Vargas, da construção da Casa dos Governadores, do Hotel Central, do Cine Teatro Cuiabá e de outros prédios da administração estadual. Então, está corretíssimo. Agora, a nossa questão de número 22. O gabarito preliminar corresponde à alternativa B. Então, veja só, nessa daqui nós temos proposições que são complexas, né, falam de diversos temas, por exemplo, né, Nova Chavantina, fala do Programa de Integração Nacional, fala das isenções fiscais, né, como a Lei Candir, enfim, toca em diversos temas que são bastante complexos, mas nós queremos a errada, tá? Como já fizemos muitas vezes em alguns dos simulados, que todo mundo odeia aquela questão errada, né? Procure a errada. Olha só, o erro está em falar que a Lei de Terras ordenou a apropriação territorial do Império Brasileiro mediante mensuração e o cadastro das terras, o que favoreceu pequenos proprietários não foi. A Lei de Terras de 1850, ela acabou com as antigas sesmarias e transformou a terra em propriedade privada, né, portanto vendável. E isso né, favoreceu os grandes proprietários de terra, e na história a Lei de Terras é lida como uma forma de manter o monopólio das terras entre os grandes proprietários e diminuir a possibilidade, né, de aquisição das terras, especialmente pelos imigrantes europeus que vieram para cá na segunda metade do século XIX, enfim. Aqui a Lei de Terras foi no mesmo contexto da proibição do tráfico de escravizados. Então, 22, que era a alternativa errada, gabarito preliminar, alternativa B, tá? Muitas pessoas podem ficar com dúvida aqui na D. O governo militar promoveu o PIM, visando a integração das regiões Norte e Nordeste mediante a infraestrutura rodoviária, tá correto, tá? Por exemplo, entre essas obras tem a Cuiabá-Santarém, tá? Ela não afirma que a BR-163 conecta Norte e Nordeste, dá ela como exemplo das obras de integração. Na questão número 23, nosso gabarito preliminar é a alternativa D. Temos aqui uma questão sobre a fundação, né, da Capitania de Cuiabá. E aí, veja só que esse trecho da instrução da rainha para Dom Rolim de Moura foi em 1749, né? Lembrando que a Capitania do Mato Grosso foi criada em 1748, um ano antes. Agora, na letra A, está falando que aos interesses da coroa em assegurar o controle das áreas centrais da América Central conquistadas pelos colonos luso-brasileiras em função da assinatura do Tratado de Madrid. Não, foi antes, pois o Tratado de Madrid é de 1750. A necessidade de garantir, olha aqui, Guerra Brasílica, tá? Guerra Brasílica é o nome que nós damos ao período de guerras contra os holandeses que invadiram o Nordeste, tá? Então, ao favorecimento da migração de colonos e ameríndios castelhanos para povoar a região em um contexto de expulsão dos padres jesuítas da América Espanhola. Não, falou de expulsão de padres jesuítas, foi pelo Marquês de Pombal em 1759, e expulsou os jesuítas do Império Português, tá? Então, a letra E, a criação de um aparato político-militar. Olha aqui, tá falando que a primeira capital foi Cuiabá, tá? Não era a Capitania do Cuiabá, era a Capitania do Mato Grosso. E a primeira capital fora Vila Bela de Santíssima Trindade, governada, sim, por Dom Rolim de Moura. Portanto, gabarito preliminar, alternativa D.
Na nossa questão 24, tá? Eu vou de gabarito preliminar alternativa A, mas considero que está bem complicada essa questão, tá? Poderia ser também a letra E. Deixa eu mencionar para vocês então. Vamos como gabarito preliminar alternativa A, né? Porque os quilombolas realmente desenvolviam diversas atividades, como manufaturas de cestaria, tecidos inclusive, tá? Além de milho, feijão, favas e mandioca. Então aqui, inclusive, nós temos artigos que falam exatamente o que está anunciado na alternativa A, tá? Agora, a B, os quilombolas escolheram se enraizar na atual fronteira, isolados do convívio social ameríndio? Não, inclusive ocorreram muitos conflitos, eles não viviam isolados. Tinham conflitos tanto com os indígenas, por exemplo, né? Você tem frequentes conflitos que envolvem, por exemplo, roubos de mulheres das tribos, e também, né, foram aliciados pelos colonizadores portugueses. Então a situação ela mudou bastante conforme o tempo, ora aliado, né, dos portugueses, ora com uma relação conflituosa com indígenas e portugueses, enfim. Tá? Então aqui não eram isolados do convívio social. Inclusive Portugal, né, utilizou bastante a região do Quilombo, né, para garantir ali sua posse, porque depois de terem sido, né, estabelecidas as guerras, eles incorporaram os territórios do Quilombo do Piolho, até porque a maioria era católica, e dizem os relatórios, né, que os governadores da província ficaram impressionados. Então a letra B não pode ser, né? A letra C, os quilombolas eram hierarquizados com base em critérios étnicos. Pessoal, nos estudos sobre quilombos, isso daqui existia, né? Quando ele tinha uma dimensão maior, o quilombo de Palmares, por exemplo, acontecia isso. No quilombo aqui do Piolho ou Quari-Terê, nós temos a Teresa de Benguela e o João Piolho, tá? Então, aqui, negros de Benguela, beleza, nós não sabemos exatamente a origem da Teresa, tá? Mas não temos estudos aqui que foram encontrados sobre esses negros da Guiné e negros de Benguela, tá? Então, os quilombolas haviam sido atraídos para o Quari-Terê pela fama de invencibilidade. Olha, também não temos nada quanto a isso. O quilombo ele resistiu profundamente, e essa eu achei bem complicada, até porque, por exemplo, o João Piolho, alguns relatos da memória da época, que tem nos estudos publicados, sugerem que ele teria vindo de um quilombo destroçado lá nas regiões do Rio de Janeiro, capital, e chegou, né, na região. Então, essa proposição aqui eu achei ela bastante complexa, não vou nela por questões, né, de não termos estudos o suficiente aí publicados, pelo menos que eu encontrei, tá? Lembrando, se você tiver alguma informação aí, você entra em contato, pode ser pelo Instagram, pode ser pela publicação no site, tá? Então, olha só, cortou a C, aqui esse negócio de invencibilidade cortou a D, e a letra E, não sabemos certamente o lugar de Teresa Benguela, tá? Por isso que eu não fui nessa. Quilombolas replicam na América suas estruturas políticas africanas. Acontecia isso lá no Quilombo dos Palmares, tá? A C e a D, você tem muitos estudos que afirmam isso, mas não do nosso quilombo. Isso seria uma teoria geral dos quilombos, né? Então, olha só, quilombolas replicavam suas estruturas, verdade. Agora, por isso reconheceram como liderança a representante de uma linhagem real de Benguela, Rainha Teresa. Olha só, essa daqui seria a outra alternativa aí que a banca pode, né, anunciar. Aí, se for a alternativa E, acho que temos condição aí de questionar esse gabarito. Por quê? Sim, né, tudo indica que ela era de uma família real, porém, não temos como precisar, era de uma família real da região do Porto de Benguela, na África. Não, então, tá, 24 a alternativa A no nosso gabarito preliminar, e o gabarito preliminar na número 25 é a alternativa C. Essa daqui foi braba, hein? Um dos temas mais cobrados é a rusga. A banca conseguiu dar aqui nuances bem complicados para a questão, tá? Porque ficaram bastante parecidas. Você tem ali, né, por exemplo, as alternativas. Eu indico para vocês a alternativa C como gabarito preliminar. Mas, por exemplo, a letra B, ela tem aqui algumas coisas que podem dar dúvida, mas olha só, deixa eu tentar explicar as inconsistências. O movimento, quase tudo que nós temos escrito sobre a rusga, né, indicam que ele é
um movimento nativista, pois o seu setor liberal exaltado defendia que a administração da província e comando das armas deveriam ser exercidos pelos elementos da terra. Esse era um posicionamento comum dos liberais, né, nessa época. Agora, não aceitando as nomeações da regência, mesmo indicando como gabarito preliminar, essa daqui tá bem complicada, tá? No sentido que, olha só, o governador da época era Antônio Correia. Quando fora, né, começou a rusga, era o governador Antônio Correia. E esse Antônio Correia, ele fora nomeado pelo imperador Dom Pedro I e ele era apoiado pelos bicudos, que era o nome dado aos conservadores da sociedade filantrópica, tá? Então aqui na alternativa, né, não aceitando as nomeações da regência, ficou meio vago, né, e teve essa questão. Era o imperador, era o governador Antônio Correia, aí os rusguentos derrubaram ele, né, queriam derrubá-lo, e aí indicaram, olha só que aí foi a própria Assembleia Provincial do Mato Grosso que nomeou o João Popino, que era o líder dos liberais, tá, para governar a província. Então a indicação, né, na verdade o governador que queriam derrubar e era apoiado pelos portugueses, fora nomeado pelo imperador. O João Popino, ele fora nomeado, eleito ali na Assembleia Provincial, tá? Então ficou meio vago identificarmos aqui esta afirmativa, tá? Então olha só, a letra A não é o charques que caracteriza a farroupilha, tá? Olha só, a letra B, os rusguentos eram sim antilusitanos, tá? Eles queriam livrar a província do Mato Grosso de uma ação de elites de portugueses restauradores, sim, concordo, substituindo a autoridade por outras enviadas pelo governo regencial tido como legítimo, tá? Essa daqui pode ser uma outra possibilidade aqui do nosso gabarito preliminar, tá? Vamos ver qual que vai ser o posicionamento da banca. Eu indico a alternativa C. Tá, beleza? Então, olha só. Aqui, ó, desmembramento, não eram separatistas, tá? E os bicudos eram os conservadores portugueses. Então, vamos para a nossa questão 26. O gabarito preliminar da nossa questão 26 é a alternativa C. Somente a questão 3 está correta. Aqui utilizou uma regionalização correspondente às regiões de planejamento, tá? Da CEPLAN Mato Grosso. Então, olha só, são 12 regiões de planejamento. A número 6, olha só, ela corresponde à região de Cuiabá e Várzea Grande, e aqui é a maior concentração populacional, maior concentração de riqueza, PIB, e também os maiores índices de desenvolvimento humano, né? O maior é de Cuiabá. Então, volta aqui, nós temos a região de Juína é o maior IDH. A região de Juína não é o maior IDH. A região de planejamento 5, Sudeste, em Rondonópolis, a indústria é o setor de atividade econômica com maior participação no valor adicionado ao PIB. Olha só, presta atenção que isso daqui eu acho que é pegadinha da banca, porque Rondonópolis, né, é uma região no entroncamento rodoferroviário, portos secos, né, e uma das cidades que se destacam pela industrialização. Os 3 maiores produtos internos brutos, primeiro é Cuiabá, depois é Rondonópolis e depois é Várzea Grande, tá? Só que quando falamos em PIB e indústria, os maiores valores adicionados são do setor terciário, pois nós temos uma economia altamente terciarizada, ou seja, os maiores valores adicionados ao PIB é do setor de comércio e serviços e é também onde atua a maior parte da nossa população economicamente ativa. Então, é só a nossa alternativa, é só a nossa proposição C, né? 3, portanto, alternativa C, beleza? Então, olha só. Rondonópolis, a indústria é o setor de atividade econômica com maior participação no valor adicionado bruto, não, é o terciário. E a região de Cuiabá, Várzea Grande, apresenta maior participação no PIB, sim. Cuiabá é a primeira participação, depois a terceira é Várzea Grande.
Então, no conjunto da região, né, é sim a maior participação. Então, somente a proposição 3 e agora a nossa questão 27. Olha só, questão 27, nós temos como gabarito preliminar alternativa D, 2 e 3 apenas, tá? Como assim? 2 e 3, o Polo Regional Cuiabá-Várzea Grande é o principal centro receptor e redistribuidor de fluxos turísticos, tá? Então, para receber e emitir os turistas internacionais, nós contamos, tá, com o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, que fica, tá, em Várzea Grande. Então, aqui, beleza, e o Polo Turístico Estadual situado na bacia do Alto e Médio Araguaia está associado a atrativos como águas termais, tá? E das praias fluviais, está correto. Um exemplo é Barra do Garças, né, que é uma instância hidrotermal. Então, 1 e 2, e qual que será o erro da primeira proposição? Os municípios da região do Vale do Jurema apresentam a mais alta concentração especial do segmento econômico turístico? Não. É no sul e leste, né, na região do Araguaia e no Pantanal. Portanto, gabarito preliminar, questão 27, alternativa D. E o nosso gabarito preliminar da questão 28. Aqui nós temos uma questão de geografia física, tá? Que perguntou sobre o relevo. E aí, a Chapada dos Guimarães corresponde a uma extensa superfície de relevo plano, pouco dissecado, posicionada no topo de uma região de planaltos na borda noroeste da bacia sedimentar do Rio Paraná. A Chapada é quase totalmente delimitada por escarpas, né? Estabelece conexões com superfícies de relevo mais baixas, aplanadas no entorno, baixas e aplanadas do entorno, denominadas de depressões. Por exemplo, podemos citar a Depressão Cuiabana e a Depressão Interplanáutica de Paranatinga. Os solos tendem a ser profundos. Profundo significa latossolo, tá? Então são latossolos com textura argilosa, areno-argilosa, coloração vermelha escura ou vermelha amarela, latossolos. Portanto, questão 28 é a alternativa D. Questão 29, gabarito preliminar. De acordo com a proposição do geógrafo Aziz Absaber, no estado do Mato Grosso incidem 2 domínios morfoclimáticos principais, o dos Cerrados e o equatorial amazônico. A região situada no extremo noroeste, aqui você mata a questão, no extremo noroeste, né? Lembrando, norte com oeste, noroeste, é caracterizado por clima quente e úmido, com altas temperaturas e pequena amplitude. Nessa região, a fisionomia vegetal predominante é a floresta ombrófila, tá? Floresta ombrófila pode ser ombrófila densa, ombrófila mista e plantas latifoliadas. Ombros quer dizer floresta de chuvas, né? Então, é basicamente a descrição da nossa floresta amazônica, gabarito preliminar 29, alternativa E. E agora a nossa questão número 30. Nosso gabarito preliminar corresponde à alternativa A. Nós queremos, né, a proposição que traz as questões corretas. Então, nos anos 80, os municípios localizados no sul apresentavam taxas de crescimento mais elevadas, porque atraía uma grande quantidade, né, de migrantes para trabalharem nas grandes obras de desenvolvimento. Nos anos 90, houve um aumento do fluxo de retorno. Não, pessoal, no panorama nacional há uma grande migração de retorno que sai do Sudeste e vai para o Nordeste, tá? Nos anos 90, o volume do ritmo de imigração passou a diminuir
porque aumentou a modernização agropecuária e menor geração de empregos, portanto, tá? Então a 2 aqui está errada. E no início dos anos 2000, mais da metade da população já era urbana, tá bem? Então lembrando que proliferaram-se municípios após a criação. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui no nosso gabarito preliminar. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso.